Olá, gente, estamos de volta e o Zema agora é candidato, hein? Zema é candidato da direita, diria centro-direita, né? É governador de Minas, fazendo um ótimo trabalho como governador de Minas e já se lançou a pré-candidato, né, à presidência da República para o ano que vem. Eu achei essa pré-candidatura do Zema um pouquinho precipitada, né? Vocês não acharam, não? Você que é mineiro aí, você que acompanha, a gente é do Espírito Santo, nós somos estados assim, irmãos, eu diria, né? Até por conta da nossa colonização, a gente divide as montanhas ao sul, aqui ao sudoeste, né? Caparaó, a gente divide o Rio Doce. Então tem a questão do contestado aqui entre o Espírito Santo e Minas Gerais, né? É uma briga de mais de 100 anos aí, então a gente está sempre acompanhando. Aqui no Espírito Santo tem muito mineiro, mas muito mineiro mesmo. E a gente está sempre acompanhando Minas Gerais, né? É um estado que a gente gosta muito. A gente ama aquele pão de queijo, né? E aí, minerada, o que vocês acharam disso aí, cara? Eu achei meio precipitado, eu não sei. O que tem por trás disso aí, né? Porque o Zema não vai ganhar, né, gente? Ele não vai ganhar. E o Bolsonaro não vai apoiar o Zema. Se ele for apoiar alguém, vai ser alguém da família, ele já falou, né? A gente vai ter um Bolsonaro na presidência ano que vem. Ou vai ser o Eduardo ou a Michele, né? Talvez o Tarcísio seja candidato a vice. Eu também não acredito que o Tarcísio vá sair sozinho, né? Porque o cara é governador de Minas, está reeleito. Não, esse é o segundo mandato dele? Cara, não me lembro agora. Sei que no dia 16 agora, no sábado, ele lançou essa pré-candidatura dele. Ele é do Partido Novo, tá? É um empresário de sucesso, um cara que trabalha forte, né? É um liberal, a gente pode chamá-lo de um liberal conservador, e pelo Estado mínimo, naquela pegada de diminuir o tamanho do Estado de modo que ele seja mais eficiente, que gaste menos do que arrecada, né? É óbvio, né? Exatamente o contrário do que faz o Lula, o Mula, Tachad, Crazy Hoffman, esse pessoal do PT, que acham que pegar todo o dinheiro e jogar para dentro do Estado você resolve os problemas da população, né? Aquela ideia comunista idiota lá que foi rechaçada pelo von Mises lá nos anos 1920, né? O Estado ele é ineficiente, gente, para fazer planejamento financeiro, econômico, estratégico. Não tem como, é impossível. O Estado jamais conseguirá fazer um planejamento, a não ser que seja um Estado pequeno, com população pequena. Aí você consegue. Um Estado que tenha muitos recursos, seja muito rico, com uma população pequenininha e um país pequenininho. Vamos dar um exemplo? Noruega, pronto. Finlândia, Suécia. São países pequenininhos, com população pequenininha, aí você consegue resolver o problema. Agora, um país desse tamanho como o Brasil, com todas essas diferenças, ainda tem outra. Lá na Escandinávia, os países que eu falei, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, são países que têm pouca migração, gente. Então todo mundo é parente de todo mundo conhece todo mundo tem praticamente o mesmo sobrenome. Então é mais fácil de resolver os problemas, né? Especialmente os culturais, sociais, etc. Aqui no Brasil, essa miscelânea de gente é impossível, gente. Estados Unidos também, que tem gente do mundo todo, né? Especialmente os imigrantes, né, que chegam lá aos milhões e milhões todo ano. Brasil não tem imigrante, né? Brasil é uma bagunça, ninguém quer vir para cá, né? Quem é que quer emigrar para o Brasil? Ninguém, cara. Ninguém. Só um cara maluco lá, de repente milionário, quer morar, depois de aposentado, quer morar lá em alguma praia deserta por aí. Agora o resto, ninguém quer migrar pra cá, gente. Isso é um lixo. O Brasil, bicho, fala sério. É muito bonito o país, mas pô, tem países mais bonitos que o Brasil, vamos combinar, né? É lindo o Brasil? É lindo o Brasil. Tem paisagens exuberantes? Tem. Mas no resto do mundo também tem. Tem. Na Noruega, por exemplo, tem fiordes maravilhosos, que elas, né? No Canadá, no Alasca, lindo, né? Mas todo lugar do mundo tem lugar lindo. Agora, o Brasil ele perde muito porque esse lixo, insegurança financeira, insegurança jurídica, insegurança de todo lado. Agora existe uma insegurança de costumes, né? Você não pode falar nada, você tem que estar com medo de falar qualquer coisa. A gente está aqui no YouTube com medo de várias palavras que você não pode falar, porque o algoritmo pega a palavra você falando e pode bloquear o canal, derrubar o vídeo, né? Então o Brasil virou isso aí, essa coisa estranha, comunista, bolivariana, né? Mas vamos lá, voltando o Zema, desculpem, né? O Zema é candidato. E ele falou, nós temos uma afinidade, falando do Bolsonaro, né? Nas propostas, e com toda certeza a direita terá vários candidatos ano que vem.
Acredito também. Acredito que a esquerda, ano que vem, saia da disputa presidencial, talvez definitivamente. A gente talvez caminhe para uma direita e centro-direita. A esquerda vai ficar desse tamanhozinho. A esquerda já diminuiu nos estados do Brasil e nas prefeituras, né? A última campanha a gente viu o que aconteceu com o PT. PSOL, PCdoB, ficou desse tamanhozinho, sumiu, desapareceu. Vereadores e prefeituras, sumiu. E o governo do estado, a campanha passada, que foi 2022, também, o PT eu acho que só tem a Fátima, os partidos de esquerda, né? Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, que é um estado lindo, maravilhoso, né? Natal, aquela cidade linda, parece muito com Vitória, assim, a geografia. E tá lá com Fátima Bezerra lá na governadoria, tá, a gente tá vendo o que está acontecendo com o Rio Grande do Norte, né? Infelizmente. Aí o Zema continua dizendo que o ex-presidente talvez vá apoiar uma outra candidatura. Sim, vai, se ele mesmo não vier candidato, né? Ontem a gente estava lendo matérias dizendo que Bolsonaro está bastante otimista com o que está sendo conversado. A gente não sabe do que está sendo conversado, né? Na semana retrasada, final de semana retrasada, Dia dos Pais, né? Teve um monte de políticos lá na casa do Bolsonaro e reuniu a família toda, menos o Eduardo, que está na América. E está tendo conversas e conversas com um monte de gente, né? Com o Caiado, com o Tarcísio, tá todo mundo conversando em Brasília lá. E dizem que está tendo conversa com o STF, com alguns elementos do STF também, tá? O pessoal está conversando com o Bolsonaro. Quem acha que não vai ter conversa, que não tem ninguém falando nada, você está redondamente enganado. O pessoal está conversando. E aí ele falou aqui, o Zema, né? Então estaremos muito provavelmente caminhando de maneira solitária no primeiro turno, com certeza. Gente, o Zema, você não tem chance. Eu queria saber o que você está querendo com essa pré-candidatura. Ou ele se fale que é pré-candidato, mas depois retire essa pré-candidatura. Talvez seja uma estratégia, né? Eu não sei. Aí vem o pessoal dos esquerdopatas, né? O jornalista dizendo, tá vendo, a direita está se dividindo, assim como aconteceu com a esquerda lá na Bolívia, né? Na Bolívia, o pessoal está falando que a esquerda ter perdido no primeiro turno das eleições agora e 2 candidatos da direita estarem disputando a presidência da Bolívia, inclusive um filho de um ex-presidente, né, o Zamora, é porque a esquerda dividiu-se. Por isso que eles perderam. Não é porque a Bolívia está no fundo do poço econômico, não, financeiro, não. O pessoal com inflação altíssima, né? A Bolívia está lá no meio daquele imbróglio entre Colômbia e Venezuela, e tráfico de droga, e milícia, e grupos de narcotraficantes. Não é por isso, não. E a população está querendo paz, né? Lá em Santa Cruz de la Sierra. Não, é porque a esquerda dividiu-se, não é porque a economia está uma bosta, não. Eu digo assim, se a economia estiver bem, cara, o cara se reelege, tá? Se não fosse o caso do Lula ser um maluco, comunista, FDP, se a economia estivesse bem, né, diminuindo o tamanho do Estado, né, mantendo a economia ali no teto de gastos, estava reeleito. Mas não, o cara quer gastar colocando a vagabundada para dentro. Quebrou a Petrobras de novo, quebrou o Banco do Brasil agora. Correio está quebrado, está tudo quebrado. Vocês veem alguém falando alguma coisa? É culpa do PT? Não, é culpa dos outros. É culpa do Bolsonaro. É culpa dos Estados Unidos, é culpa do Trump, é culpa de todo mundo. Mas não é culpa do Haddad, não é culpa da Crazy Hoffman, não é culpa do Lula, não é culpa de ninguém. Desbanja, não é culpa de ninguém. Bicho, é bizarro. Aí ele continua dizendo aqui que ele vai levar a candidatura até o fim, mesmo sem a bênção do ex-presidente. Você vê que não existe campanha eleitoral do ano que vem sem Bolsonaro, gente. De um jeito ou de outro. Ou ele candidato, ou ele apoiando alguém, tá? Esquece. Se alguém tem voto no Brasil hoje, é Bolsonaro. Lula não tem voto. Ninguém vai querer Lula no palanque, gente. Você imagina? Você candidato a governador, sei lá, de algum estado brasileiro. Vamos botar, sei lá, Santa Catarina. Você é do PT, você é do PSOL, ou você é do PMDB, ou você é candidato da esquerda, ou do centro, mas quer um apoio. Aí você quer Lula no seu palanque? Tá falando sério? Você quer mesmo botar Lula no seu palanque? Hein? Na última eleição, gente, para prefeito, o Eduardo Paes
falou que não, Lula, não precisa vir não, fica em Brasília aí. Não, Lula não tá, eu agradeço muito, mas eu acho que aqui já está decidido, tá? Você prefeito do Rio de novo, pode ficar aí, não precisa vir para o Rio não. Eduardo Paes não queria saber do Lula no palanque dele. Ano que vem Eduardo Paes é candidato e dizem que está eleito para governador do Rio de Janeiro ano que vem, né? Você acha que Eduardo Paes vai botar Lula no palanque dele ano que vem no Rio? Eu duvido, duvido é o dó. Vamos lá, em 2026 o Partido Novo é um dos partidos sob risco de ser afetado pela cláusula de barreira, vai vendo. Caso não eleja 13 deputados federais, tá? Atualmente o partido tem apenas 5 deputados federais. Olha que vergonha, Partido Novo. Que vergonha, hein? Caramba, gente. E também não obtenha 2,5% dos votos válidos para a Câmara, 1,5% em pelo menos 9 estados, sabe? Então tem a cláusula de barreiras. Aí o partido vai ter que fazer alguma fusão, né? Alguma incorporação, ou então o partido tem que acabar, tem que fechar, né? Mas é isso aí, mineirada. O que vocês acharam, hein? Mineiro ausente também. Você que está fora, está aqui no Espírito Santo, está fora do Brasil. O que vocês acharam aí do Zema? Eu achei meio precipitada essa pré-candidatura, mas tem algo por trás aí que a gente não está sabendo, né? Valeu, pessoal. Vamos em frente. Depois eu vou falar sobre o Tarcísio. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.